Evangelho de João 4, só leitura. Jesus conversa com uma samaritana. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhes então a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Samaritano, descendente das 10 tribos, herdade de José. Respondeu-lhe Jesus: se tivesse conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes terias pedido e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos, e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disser bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós judeus dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus de Nazaré. A salvação. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou o Messias.
eu que falo contigo. Os discípulos voltam da cidade. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procurais? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher e seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o Messias de Israel? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. E trementes, os seus discípulos lhes rogavam, dizendo: Rabi, come. Mestre, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe a comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a tua obra. Não dizeis vós ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai-vos os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos creem e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ele me diz tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Muito mais creram por causa da palavra dele. E dizia a mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiro, o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um oficial. Passados 2 dias, partiu dali para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Assim, pois, que chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinha visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém, na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhes rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis? Rogou-lhes o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e lhe dissera, e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhes: pois a que hora começaram a melhorar? Ao que disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a 2ª vez que Jesus, ao voltar da Judéia para a Galiléia, ali operou sinal. Amém.